hoje nós vamos entender o processo de salvação. Porque nós somos salvos pela fé. Isso não provém de obras, é pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, se uma pessoa nesse lugar, hoje, no final do culto, por exemplo, que nunca tenha decidido por Jesus, decidir por ele hoje, confessar Jesus diante dos homens aqui, ela será salva. Sim ou não? A palavra de Deus diz, no mesmo instante, no mesmo momento, a pessoa recebe o Espírito e é salva. De repente, tinha um ladrão na cruz ao lado de Jesus, ele confessa Jesus, decide por Jesus, diz que ele é o Filho de Deus. Jesus olha para ele e diz, olha, ainda hoje estarás comigo. Ou seja, a salvação chegou para você agora, nesse momento. Só que aparece um texto, Romanos capítulo 13, verso 11. Ao mesmo tempo que a gente acredita que a salvação é no mesmo momento que a pessoa crê, aparece esse texto, verso 11 de Romanos 13, diz assim, façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima. Júnior, como pode a salvação estar mais próxima se é Paulo que está falando aqui? E se tem uma pessoa que a gente não tem dúvida, além da nossa salvação, é a salvação dele. Profeta do Senhor, apóstolo do Senhor. Como é que ele está dizendo que a salvação está próxima se ele já tinha confessado por Jesus e está dizendo que está mais próximo até de quando ele creu? Ou seja, a salvação, na teologia, ele é um conceito que vai acontecendo. Ou seja, nós somos salvos, sim, ou seja, em relação à condenação do pecado, nós já somos salvos. Em relação ao inferno, nós somos salvos, não terá mais condenação à nossa vida. Nós fomos resgatados, saímos desse processo. Jesus nos tira daí. Mas nós somos salvos? Ainda não. De algumas ações do pecado, de algumas interferências do pecado na nossa vida, ainda não fomos salvos. Ou seja, a salvação ela vai acontecer em etapas. Nessa noite, nós vamos falar sobre 3 etapas na salvação de qualquer pessoa da humanidade. Primeira etapa, adiantando para vocês como é que a gente vai caminhar nessa noite. Nós somos salvos da culpa, ou seja, da condenação do pecado. Segunda etapa da salvação na nossa vida, nós somos salvos do poder do pecado, o poder que o pecado exerce na nossa vida, nós somos salvos. E em terceiro lugar, a terceira etapa da salvação, nós somos salvos da presença do pecado. Esse conceito de hoje, essa pregação de hoje, é arroz com feijão, feijão com arroz, na caminhada de todo cristão. Todo cristão tem que entender esse conceito. Além da redenção, eu devo entender que existem etapas na salvação. Romanos 8,30 diz assim, e aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Nós estamos vendo aqui claramente as etapas desse processo. Primeira etapa da salvação de todo cristão, acontece a justificação. Fica comigo, em nome de Jesus, esse primeiro passo é fundamental para você entender os próximos 2. Primeira coisa que acontece na vida da pessoa que decide por Jesus, nós somos livres da condenação do pecado na nossa vida. É algo que acontece quando nós nos arrependemos em Jesus. Ou seja, quem aqui já decidiu por Jesus? Dê um glória a Deus. Amém. Então, se você fez isso de todo o coração, com a fé em Cristo Jesus, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o próprio Deus, ressuscitou ao terceiro dia, você já é livre da condenação do pecador. Ou seja, você, diante do tribunal do Senhor, que pede justiça, o nosso Deus é um Deus justo e pede justiça, nós somos livres, não mais condenados. Nós somos considerados justos. Romanos 8, verso 1 diz, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. O texto não está dizendo que não haverá, já não há, já é algo real. Então, nesse sentido, da condenação do pecado, nós já somos salvos. Já aconteceu. Isso, no momento que você decide por Jesus, já acontece isso. Segunda coisa, entenda que é um ato de Deus. A justificação é um ato somente do Senhor na nossa vida. De ponta a ponta, Deus faz esse processo. Jesus, sendo Deus, vem à terra,
se faz como de nós, semelhantes a nós. Lembram da redenção? Precisava ser um familiar, alguém semelhante. E aí Jesus se faz semelhante a nós, se esvazia da sua glória, para estar no nosso lado, morrer no nosso lugar, pagar um preço e uma culpa que era nossa. Ele carrega todos os pecados da humanidade naquela cruz, pagando um preço no nosso lugar. Ou seja, a justificação é um ato de Deus. Deus é juiz e nos faz justo em Cristo. Então, se as minhas obras, eu sou bom, eu sou generoso, eu dou esmolas, eu dou o que tenho, ajudo pessoas, eu sou uma pessoa que trata todo mundo bem, não vai ajudar em nada na sua justiça, porque o seu pecado, a sua dívida com Deus é muito alta. Mas hoje, quem decide por Jesus através da fé, crê em Jesus de todo o coração, através da fé em Cristo Jesus, ela é justa. Se eu não fiz nada para essa justiça chegar a mim, a não ser a minha fé, então gera um sentimento de gratidão. Nós recebemos algo de graça sem merecermos. Sabe aquele presente que chega de uma pessoa que você não esperava, e sem você tendo feito raiva a ela? Mãe tem essas coisas. Mãe não guarda, pai não guarda. Às vezes a gente trata mal, mas vai lá e de repente entrega um presente para a gente. É isso que acontece com Deus. Sem merecermos, então gera um sentimento de gratidão em relação a Deus. Se você é justo, entende que se você morrer hoje, amém? Se você morrer na próxima semana, amém? Se você morrer no próximo mês, que Deus te livre disso, amém? Você não é mais condenado. Você já sabe, a Bíblia já te revela isso, para onde você vai. Para a presença do Deus, porque não há condenação. E aí, essa justificação, gera paz com Deus, porque antes éramos inimigos de Deus. O pecado nos dominava de uma tal forma, de uma tal maneira, que nós éramos inimigos do Senhor. Hoje, em Cristo Jesus, através da justificação, nós temos paz com o Senhor. Romanos 5, verso 1 diz: tendo sido, pois, quem me ajuda? Justificados pela fé. Temos o que agora? Paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Acabou a inimizade. Em Cristo Jesus, através da justificação, nós temos agora paz com Deus. Ou seja, Deus, quando olha para nós, não vê mais o nosso pecado, não vê mais a nossa falha, não vê mais os nossos erros, a nossa podridão, não vê mais a nossa feiura, que é consequência do pecado, mas vê Jesus na nossa frente. E aí, para exemplificar isso, eu fiz no primeiro, tem que fazer no segundo, porque senão o pessoal das 7 fica chateado. Para ficar claro, forte, firme no seu coração, quero convidar aqui 2 voluntários para exemplificar isso. Eu preciso de uma pessoa bem grande, bem larga, que eu pedi para sentar na segunda fileira, para facilitar o processo. Com vocês, Gessé, palmas para ele, por favor. E eu preciso de uma pessoa bem menor, bem magra, bem franzindo, que está sentado na primeira fileira, todo de branquinho, com vocês, Marcílio. Amém. Venha mais para cá, por favor, em nome de Jesus. Amém? Qual é o exemplo? Eu espero que fique claro para todo mundo aqui. O coração do homem tem tempo de sair da caixa aqui. Qual é o exemplo? Marcílio, somos nós. Certo? O pecado tem consequências, sim ou não? O pecado vai nos derrubando. O pecado vai nos deixando feios diante do Senhor. Espiritualmente, igreja, em nome de Jesus. O pecado vai acabando com a humanidade. Vai deixando a gente a cabecinha seca, vai deixando a gente mais magro, vai acabando com o homem, espiritualmente. Está claro para a igreja. E aí Deus olha para o homem, vocês estão no papel de Deus. Quando olha para cá, vê a humanidade sem Cristo. E aí vem uma pessoa bonita ou feia? Tu é Jesus, irmão, calma. Porque o pecado faz isso na nossa vida. O pecado torna a humanidade feia aos olhos do nosso Deus. Afasta. Nós somos distantes da glória de Deus.
E acontece isso na nossa vida. Só que o que é que Jesus faz? Através da justificação, Jesus vem, Deus envia Jesus ao tamanho de Jesus. Isso. E aí agora Deus, que são vocês, quando olha para o homem, vê quem? Jesus. Já não vê o pecado, já não vê a feiura, já não vê a consequência do pecado na vida do homem, espiritualmente. Só vê Jesus. Amém? O que é a justificação? É Deus olhar para a humanidade e ver agora Cristo à nossa frente. E agora, nós não aparecemos mais os nossos pecados, os nossos erros. É o próprio Cristo que está à nossa frente, pagou o preço no nosso lugar, para que nós possamos ser justos diante do nosso Deus. Amém? Podem sentar. Obrigado pela participação de vocês. Mas o que é que acontece às vezes? Nós somos acusados. Embora Jesus esteja à nossa frente, e isso seja algo real, o nosso Deus, ou nós mesmos, nós esperamos sentir. Nós somos de uma geração que quer sentir as coisas. A gente quer se sentir amado. A gente quer se sentir importante. A gente quer se sentir especial. E o Evangelho não é sobre sentir. O conceito de justificação não é sobre sentirmos. Agora sim, eu me sinto justo. Você não vai sentir. É aceitar que aconteceu isso e que Jesus pagou o preço no seu lugar para que você possa ser justo diante do Senhor. Ou seja, não cabe mais acusação. Porque a palavra nos revela isso. Independente do que eu sinta. Romanos 8, 33 diz assim: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Ou seja, toda forma de acusação que vai lembrar do seu passado, do seu pecado, da sua vida, os erros que você fez para trás, antes de encontrar Jesus, tudo isso que vem e que vão apontar para você, se você, uma das primeiras coisas que acontece, assim que você decide por Jesus, é as pessoas apontarem para a sua vida. Vão querer te chamar agora é santo, agora é o crente, vão querer lembrar do seu pecado, e você vai no seu coração: olha, eu não preciso prestar conta com ninguém, só diante do meu Deus, e diante do meu Deus eu sou justo, justificado em Cristo Jesus. Ou seja, toda forma de acusação em relação ao nosso pecado não vem de Deus, ou vem do inimigo, do diabo, que quer nos acusar para nos paralisar, ou vem de nós mesmos. Porque a gente e boa parte do Evangelho tem a ver com a minha experiência. Eu não me senti justificado, não é sobre sentir. Dê esse conselho para a pessoa do seu lado. Não espere sentir. Você é justo diante do Senhor. Não tem nada a ver. Então podem vir e irão vir acusações, lembrando do seu passado. Sim ou não, igreja? Vem. Constantemente. Às vezes vem de fora, familiar, amigo, acusando, lembrando do nosso passado, e você vai lembrar no seu coração: eu sou justo diante do Senhor, não importa o que eu fiz para trás. A partir de agora começou uma nova história minha com o Senhor. Ou às vezes vem essa acusação de nós mesmos. Na maior parte das vezes é nossa. É o nosso coração que vem nos acusando. 1 João capítulo 3, verso 19, diz assim: desta forma sabemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso quê? Coração diante dele. O que é que vai acontecer? O que é que está acontecendo com esse coração? Verso 20. Se o nosso coração nos condena, ou seja, nos acusa, Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Então, se você chegou aqui se sentindo sujo, imundo, mesmo já tendo decidido por Jesus, lembre ao seu coração, lembre a sua alma, que você é justificado através de Jesus Cristo. E agora, pois, já não há condenação, porque você está em Cristo Jesus. Não é sobre sentir-se, mas é sobre uma verdade revelada. É sobre rebater culpas. Rebata na palavra do Senhor Jesus. Vão te acusar, ou essa acusação vem de dentro de você, do seu coração, e você vai rebater, em nome de Jesus.
dia desse eu vi o Biel, meu filho mais velho, rebatendo uma acusação. Que ele tinha, a avó dele dizendo que ele tinha feito alguma coisa, ele rebatendo, não fui eu, não fui eu, não fui eu, não fui eu. E a tema grande, e ele dizendo que não era ele. Depois eu fui elogiar ele. Muito bem, faça isso. Se não foi você, você rebate toda forma de acusação. Seja em casa, seja na igreja, seja na escola, onde quer que você esteja, não fique calado diante de acusações que não são suas. O crente deve fazer isso em nome de Jesus. Rebater em Cristo Jesus. O inimigo vai jogar na sua cara como você era antes. O que você fazia na festa do município do ano passado, no Réveillon, no tal coisa. E aí você vai em Cristo Jesus, eu agora sou nova criatura. As coisas que passaram, ficaram para trás. Deus já se esqueceu. Quando Deus olha para mim e vê Jesus, bem largão, que nem o Jessé na minha frente, já não há mais condenação, porque a figura de Cristo está à minha frente, me justificando. Então nós podemos ter paz em Deus, entendendo que o processo foi feito em Cristo. Nós fomos perdoados em tudo. E a partir do momento que a gente decide por Jesus, a gente já é salvo da condenação do pecado, da condenação que o pecado traria para a nossa vida. Só que o processo de salvação não para aqui nesse primeiro momento. Embora sejamos justos diante do Senhor, Deus que agora quer trabalhar o nosso eu, nossas ações, nossa mente, o nosso caráter. Então Deus, Ele quer nos livrar também da nossa natureza pecaminosa, moldar-nos para sermos parecidos com Ele. E acontece o segundo momento, chamado a santificação. E esse momento aqui, diferente da justificação que acontece uma vez, de maneira imediata, no momento que você decide por Cristo, é um processo, a santificação. Vai acontecer todos os dias, em todos os momentos da sua vida. Nesse momento, na santificação, nós somos livres do poder do pecado. Repete comigo, que é fundamental essa frase. Na santificação, eu sou livre do poder do pecado. Ou seja, antes da justificação, você não tinha escolha. A galera se acha livre. Não vou para aquela igreja não, que eu não quero prisão na minha vida, eu quero ser livre. Ao contrário. Antes de conhecer Jesus, antes da justificação, você era escravo do pecado. Você não podia não pecar. Você não tinha poder para não pecar. Nesse momento que você é justo, na santificação, esse poder do pecado, que te escravizava, ele é desfeito. E nesse momento a gente peca se quiser. Sempre há uma escapatória, sempre há um caminho para você resistir toda e qualquer tentação na sua vida. Por isso não tem mais desculpinha para todo e qualquer crente que caiu em tentação, poderia sim resistir em Cristo, ou melhor, fugir, pegar o beco e não cair naquele pecado. Porque o poder do pecado é quebrado nesse momento da santificação. Nós não somos mais escravizados, não tem corrente sobre nós. Antes não, a gente fazia à vontade, estava de olho fechado, tampado. E a gente fazia tudo que a nossa carne queria, achando que éramos livres. Agora não, a gente pode não pecar. Embora nesse processo de santificação continuaremos pecando, porque ainda estamos diante da presença do pecado. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, diz assim: todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados. É um processo que está acontecendo agora, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Ou seja, é um processo de santificação que acontece após a justificação, e é Deus quebrando o poder do pecado na nossa vida. É Deus trabalhando em nós para que nós possamos ser mais parecidos com o próprio Deus. Ser mais parecidos com Ele. Livres agora da condenação, nesse momento iremos ser moldados para ser parecidos com Jesus. Isso se chama santificação. Nós não somos santos ainda. Vai chegar um momento, já a gente chega nessa parte. Mas estamos nesse processo constante de ir mudando. E cada vez mais, perdendo o velho homem, o velho eu ficando para trás. Isso acontece de pelo menos 3 formas. Primeiro, nós somos santificados através da exposição ou corrigidos pela palavra do Senhor. Bíblia Sagrada. Por isso que todo crente precisa ler a Bíblia. Todo crente precisa estar aqui, escutando a palavra do Senhor Jesus. Por isso que é tão difícil vir para cá às vezes. Por isso que às vezes tem tantos convites para não vir para cá.
Porque o diabo sabe que se você entrar em contato com a palavra do Senhor Jesus, o processo de santificação vai acontecendo de maneira mais completa. Precisamos amar a Bíblia e entender que a correção vem pela palavra. Na sua casa, YouTube, tem que escutar a pregação. Louve ao Senhor, faça isso. Em nome de Jesus, adore ao Senhor. Mas crie o hábito também. Músicas, fone, treinando. Quando eu estou na academia, estou lá. De vez em quando escutando uma pregação, um tema. E aí, quando a gente lê a Bíblia, a gente é corrigido. É como se fosse um espelho que desnuda a nossa alma. De repente eu estou me achando o bonzão, o correto. E aí o texto se abre na minha frente. Vem uma espada de lá para cá, dilacera o Júnior, quebra meu orgulho. E eu saio dali bem quietinho. Porque eu começo a entrar em contato com um Júnior que eu não conhecia, através da exposição da palavra. Não sei quantos aqui, mas através de uma pregação. Pastor, eu vim para a igreja tão feliz, tão completo, tão maravilhado. Fui só para agradecer. Depois da ministração, saí de lá com o rabinho entre as pernas, entendendo que eu preciso mudar tanta coisa. Alguém já passou por isso? Eu várias vezes. Eu pregando aqui, e várias vezes o Espírito Santo, olha, isso aí você não tem, isso aí você precisa melhorar, isso aí precisa mudar. Eu, meu Deus, como é que eu continuo a pregação? Entendendo que eu tenho que mudar isso aqui. Mas é isso, ninguém está completo ainda nesse processo de salvação. Essa semana me alegrou demais o meu coração enquanto pastor e pregador. Um jovem me procura e diz, pastor, eu preciso conversar contigo. Até então nunca tinha conversado comigo, nem intimidade com ele eu tinha, nem tenho. Ele chegou para mim, pastor, eu poderia ter conversado com um monte de gente, um monte de pessoas. Mas naquela pregação, naquele tema, naquela série sobre silêncios, Deus começou a cobrar no meu coração. Naquele dia, eu não consegui mais escutar mais a pregação direito. Eu não consegui mais ter paz. Eu saí daqui desesperado, porque eu entendi que eu deveria quebrar um silêncio e confessar um pecado para uma pessoa na minha vida. E ele viveu esse tempo todo, de lá até essa semana, lutando contra isso. Se ia fazer isso ou não. E aí me procura para falar sobre isso. E aí o meu coração se enche de alegria, porque a exposição da palavra incomodou isso no coração dele. Tem pessoas aqui que são chatas. E aí vão ser incomodadas a serem pessoas mais gentis no Senhor, porque Cristo chamava as multidões. Tem pessoas aqui que são mão de vaca. Atravessam um açude com um sorrisal na mão e chega lá maior do que quando começou. E vão ser desafiadas pela palavra a ser generosas para a glória do Senhor Jesus. Tem pessoas nesse lugar mentirosas, que mentem por tudo, inventam, aumentam, e vão ser desafiadas no Senhor a largar esse tipo de coisa, através do ministério da palavra. Tem crente, peca pela gula. Quem come demais aqui? Não levante a mão. E vão ser desafiados e entender, meu Deus, é pecado eu comer demais? A gula é um pecado. De maneira exagerada é pecado. Então, não posso, pastor, mais comer 2 pizzas sozinho. Não, irmão, em nome de Jesus. Maneira um pouquinho. Pastor, então, o que é que eu faço com um prato lá em casa? Vai tomar banho com ele, que aquilo é uma bacia. Se controla. Em nome de Jesus. E aí esse jovem me procura e disse, pastor, eu vou confessar. Eu vou me redimir. Eu vou abrir, vou falar de verdade de ponta a ponta, independente da consequência. E ele vai, sai da conversa que teve comigo, procura a pessoa e fala tudo o que fez para machucar aquela pessoa. E ele à noite me manda mensagem morto de feliz. Pastor, estou extremamente aliviado. E a pessoa me perdoou. Tudo isso porque eu quebrei o silêncio, porque eu fui incomodado através da palavra. Por isso que, meu amado, você tem que escutar a palavra. Não negocie isso, leia a Bíblia todos os dias, amém? Todos os dias. Segunda forma que a gente cresce no processo de santificação é peia, é dificuldade, é problema, é tribulação. Deus pode liberar porções de dores, de dificuldade, de tribulação na nossa vida, para nos moldar. O orgulhoso dificilmente vai se achar tocado por textos, por pregações. Ele se acha tão justo. Vocês lembram dos fariseus na época de Jesus? Jesus falava abertamente sobre o reino de Deus. Eles se achavam mais corretos que o próprio Cristo. Às vezes, Deus vai tocar para quebrar o nosso orgulho. A gente vai ser humilhado. Talvez tenham pessoas aqui nesse processo de humilhação. Talvez tenham pessoas que vieram para a igreja hoje simplesmente porque estão debaixo de pé.
E aí entende, meu Deus, eu não consigo caminhar sem Jesus, minha vida está tão difícil, eu preciso de Jesus. E esse processo, crente, pastor, então não é a mil maravilhas, não, eu entro na igreja, tudo vai dar certo, não. Às vezes a santificação, Deus vai tocar em áreas na sua vida, que você não dá acesso a Ele, não está dando acesso a Ele, através das dores. E tem uma geração de homens e mulheres dizendo, eis-me aqui, Pai, se é para santificação, que assim seja. Posso ouvir um glória a Deus? Porque é um processo que às vezes tem que mexer em feridas, no eu conformado, no eu justo, no eu farisaico. Vem não, vem escassez de dinheiro, vem doença, vem um monte de coisa para a gente ir sendo moldado e santificado no Senhor. Romanos 5,3 diz assim, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Você acabou de dar glória a Deus. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. Ou seja, nós somos e ficamos mais parecidos com Jesus através das tribulações. E o caráter aprovado, esperança. Às vezes vai doer, amado. Mas hoje eu quero que você saia daqui entendendo, meu Deus, é a santificação. É Deus me santificando através das dores da minha vida, através das decepções na minha vida. Terceira forma que Deus nos santifica, é a principal, eu deixei por último para a gente destacar ela, é que nós somos santificados mediante o Espírito Santo na nossa vida. Sozinhos nós não conseguimos, não é só a dor que vai nos santificar, a gente vai sofrer à toa. Sem o Espírito nós vamos sofrer à toa, não vai ter sentido, porque lá fora também pessoas sofrem. Então se o sofrimento em si gerasse santificação, todo mundo era santo, depois de pancada, depois de luta, depois da pandemia, o Brasil, o mundo tinha mudado, sim ou não? Porque todo mundo sofreu junto. Se não houver ação do Espírito, não vai mudar, não vai santificar. 2 Coríntios 3,18 diz, e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do que é o transformação de crente, vem através de obra do Espírito Santo. Você quer os dons do Espírito, sim ou não? Mas mais do que isso, igreja, o conselho que eu te dou, queira o caráter do próprio Deus. Queira que o Espírito Santo te molde de uma maneira que você comece a falar como Jesus, olhar como Jesus, tocar como Jesus, responder como Jesus. Isso é a prova espiritual de santificação, de santidade, é começarmos a ser semelhantes a Cristo. Mas lembra disso, o Espírito Santo trabalha em conjunto conosco, na nossa vida. A palavra conhecida aqui na igreja no grego é a palavra sunam, tilam, banomai. Meu sonho é algum filho de algum irmão aqui na igreja ter esse nome. Para mim é um nome masculino, provavelmente vem uma menina para mim, eu não vou colocar esse nome nela, porque eu vejo como masculino. Sunam, Tilam, Banomai é um trabalho em conjunto, só vai ocorrer se a gente começar a dar liberdade para o Espírito Santo fazer através de nós. Filipenses 2,12 diz isso, desenvolvei a vossa salvação. Júnior, mas salvação não é um momento que acontece quando eu creio em Jesus, mas aqui está falando de desenvolver. Quando fala de desenvolver a salvação, está falando de santificação. Amém, igreja? Arroz com feijão, conceito crucial. Entendermos que a respeito da condenação já somos salvos, mas na santificação nós estamos desenvolvendo a nossa salvação, com temor e tremor. Processo nosso, na presença do nosso Deus, envolve a minha parte. Essa é a segunda parte da salvação, santificado para a glória do Senhor Jesus. Vai ficar claro para vocês? Quero dar outro exemplozinho aqui. Quero convidar agora pessoas diferentes. Vem o Gessé, vem o Marcílio, vem para cá, por favor. Agora tu vai se garantir nesse exemplo. Fica tranquilo. Quem é o outro que eu posso chamar? Se baixar a cabeça eu chamo. Anda, Mário. Está com a câmera. Não, isso aqui é simples. Santificação, certo? O exemplo. Entenda o seguinte. Tem 3 homens aqui. Esse aqui, ó, é Jesus. Vem para cá, Jesus, comigo. Fica bem na ponta ali. Em nome de Jesus. Está vendo como
disse que ia ser. Isso aqui é Jesus. Conduta verdadeira, eterno em bondade, em amor, sem pecado, justo, puro em si mesmo. Esse aqui, não, vai ser, esse aqui é o Hitler. Extremo de Jesus. Pelo menos é um exemplo que vem à nossa mente de uma pessoa que colocou os pés na terra com maldade, perversidade, gerando morte, que lembra dele. Esse exemplo aqui é do Sproul, um grande pregador, um grande escritor da palavra do Senhor. Está aqui Hitler, o oposto de Jesus. Tem um cara na Bíblia que eu admiro demais, que depois de Jesus, eu acredito que ele é a referência para todo mundo aqui, escreveu boa parte do Novo Testamento, Paulo. Que é ao ponto dele dizer, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, para você ter a ideia da conduta desse homem. Então, nesse espaço aqui, ó, tendo Hitler como a figura mais oposta a Jesus na humanidade, onde é que Paulo ficaria? Bem mais perto de Jesus, sim ou não? Mais ou menos aqui é um pouquinho mais perto. Mais perto, um pouquinho mais perto de Jesus, porque ele se diz. Só que é o que a Bíblia diz? Diante do Senhor, diante da glória do nosso Deus, Paulo está aqui, ó. Bem, mas bem aqui mesmo. Claro que um pouquinho à frente do Hitler, seguiu por Jesus, lavado e remido no sangue do Cordeiro, crescendo no processo de santificação. Mas diante dos olhos de Deus, da glória de Jesus, ainda tem esse abismo gigantesco aqui. E aí vem o terceiro estágio, terceira etapa na nossa salvação, chamada glorificação. Quero que vocês dêem palma para os irmãos, que esse exemplo é... Tem um abismo gigantesco entre o homem, na nossa cabeça, parecido com Cristo, Paulo, e entre o próprio Cristo. 1 Coríntios 15, verso 50 diz assim: irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Ou seja, nosso corpo, carne e sangue, nós mesmos. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. E agora, se a gente não pode, se a nossa carne, nosso corpo não pode herdar o reino de Deus, ou seja, se aproximar de Jesus, estar perto dele, de verdade, o que é que vai acontecer? A glorificação. Verso 51. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, ou seja, morreremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, ou seja, aquilo que se destrói, o nosso corpo, a nossa carne, que morre, que perece, seja revestido de algo, receba um novo corpo, agora que não perece mais, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Ou seja, vai chegar um momento que a justificação aconteceu, a santificação aconteceu na nossa vida, e nesse momento nós seremos glorificados juntamente com Cristo nas alturas. Receberemos um novo corpo, que aí sim, no processo de salvação será completo. Estaremos e viveremos face a face com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Em breve vai acontecer. Nós estamos agora na santificação. Receberemos um novo corpo. Alguém pode dar glória a Deus? Pastor, eu luto para ter um corpo legalzinho. Você receberá um novo corpo. O pecado danificou o seu corpo. Olha para a pessoa do seu lado, diga para ela, se você tem intimidade para dizer, certo? Diga assim para ela, você finalmente será lindo. Porque o pecado nos torna feios. O pecado gera morte. O pecado gera doenças. O pecado gera rugas. O pecado nos envelhece. Receberemos um corpo incorruptível. Será o nosso estado final.
viveremos eternamente nesse novo corpo que aguentará a glória de Deus. Ou seja, estaremos próximos de Jesus, o veremos face a face. E aí sim, completamente salvos, porque agora estamos longe da presença do pecado. Já não há mais pecado, já não há mais possibilidade de pecado. Se na justificação nós fomos livres da condenação do pecado, na santificação nós somos livres do poder do pecado, na glorificação nós somos livres da presença do pecado. Nem que queira, não consegue mais pecar, com novos corpos, sem a natureza pecaminosa, gloriosos no nome do Senhor Jesus. Filipenses 3:20 diz: a nossa cidadania, porém, está nos céus. Nós não somos daqui, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Meu amado, nosso Jesus, Ele vai voltar, amém? Será num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Sabe essa luta aqui dessa vida, essas dificuldades? Sabe a sua vida, que você está levando a sua vida querendo acumular, ganhar coisas, ser visto, ser notado, ser aplaudido, comprar, se endividar, para que as pessoas vejam, sabe, tudo isso é besteira comparado com a eternidade. Não perca a sua vida tentando acumular coisas, tentando usufruir de coisas nessa terra. Sabe essas dores no seu corpo? Estou chegando nos 40, estou treinando e chegando em casa morto, dor nas costas, dor nas pernas, dor em todo canto. Sabe, tudo isso, essa limitação física, essas dores na alma, essas perturbações na mente, esse pensamento de morte, de pânico, de medo, um dia tudo isso será mudado. Estaremos livres de tudo que o pecado arruinou na nossa vida, na humanidade. Glorificação chegará e seremos livres do pecado, em nome de Jesus. Antes da justificação, era impossível não pecar. Todos nós éramos escravos do pecado antes de conhecer Jesus. Era impossível fazer a vontade de Deus. Na santificação, nós pecamos porque queremos. Isso nos dá muita responsabilidade. Porque em toda e qualquer tentação que vem na nossa vida, Deus dá o escape. Se a gente peca, porque a gente quer. Mas na glorificação, será impossível pecar. Já não haverá mais choro, dor, lágrimas, doenças, morte, tudo isso será abolido. E viveremos eternamente com o Senhor. Última semana, na última pregação, eu falei de um exemplo de um barquinho. Para terminar, essa eu quero falar também, juntando esses 3 pontos a partir de uma ilustração de um barco. A nossa vida em Deus, o momento que a gente decide por Jesus, é como se a gente entrasse num barco. A gente está deixando para trás toda uma vida, uma cidade, um país, para entrar num barco. Esse momento que eu entro no barco se chama justificação. Esse barco naturalmente vai caminhar, vai percorrer, vai andar. E eu dentro desse barco vou ser ensinado. O capitão chega para mim, os marinheiros chegam para mim, olha, Júnior, é assim que levanta uma vela, é assim que dá uma curva, é assim que faz. E eu vou me tornando melhor. Esse processo aqui de estar dentro do barco, enquanto eu não chego no destino final, se chama santificação. Mas vai chegar um dia que esse barco vai chegar ao seu destino. Chegaremos num novo reino, onde o rei estará lá, na beirada, olhando para nós, nos esperando de braços abertos. Nós sairemos desse barco. Esse momento se chama glorificação. João viu isso. Apocalipse capítulo 1, verso 12. Ele vê Jesus. Diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. E os seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como o bronze numa fornalha ardente. E sua voz como o som de muitas águas.
Nosso Jesus, de acordo com o que João descreve aqui nessa visão, cabelo branquinho, olho de fogo, chama de fogo. O simbolismo do fogo na Bíblia é santificação. Nesse momento, Jesus vai olhar para nós e não verá mais o nosso pecado. Nós somos glorificados no Senhor. O fogo não vai queimar mais nada em nós, porque nós fomos queimados dia após dia, o nosso velho eu. E diz que a voz dele é como o som de muitas águas. Voz poderosa, forte, tremenda. Para encerrar, o texto que a gente começou, Romanos 13:11, diz assim: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês Oi. O texto diz: chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a vossa salvação está mais próxima. Agora você entende o texto? Está falando de uma caminhada. Não é que ele não fosse salvo, já era salvo da condenação do pecado, estava sendo santificado, mas estava no processo de salvação, que estava esperando pela volta de Jesus, que é a glorificação em Cristo Jesus. Meu amado igreja, um dia nós veremos Jesus face a face. Um dia receberemos novos corpos. Estaremos livres desse corpo, do nosso eu, da nossa carne, da nossa tendência pecaminosa. Um dia o veremos como o olhinho dele. A primeira coisa que a gente olha para uma pessoa é para o olho dela, como chama de fogo, poderoso. O Cristo que um tempo atrás foi humilhado nessa terra, os homens o crucificaram, bateram na face do nosso Jesus, mais uma vez voltará agora como leão, poderoso, como rei. E a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Deus te chama a partir de hoje. Eu não sei qual o seu estado aqui nesse negócio que eu falei. Talvez você nunca decidiu por Jesus. Você precisa dar esse primeiro passo hoje. Ser justificado, porque você não sabe o seu amanhã. Você não sabe sobre a sua vida, é urgente. Talvez não tenha mais tempo. Você talvez está condenado, porque você se acha bom, mas não é suficiente para pagar o preço. O pecado é muito grave. Você precisa decidir por Jesus e dizer: Jesus, eu entrego minha vida ao Senhor. Eu abro mão dos meus sonhos, planos, minhas decisões, o meu eu, e vou viver a partir de hoje para a tua glória. E aí você nesse instante será justificado. Você pode morrer ao sair daqui, mas morrerá em paz, sabendo para onde você vai. Mas às vezes o crente para na justificação e não permite a santificação chegar. É o mesmo crente, a mesma pessoa de 10 anos atrás, 15 anos atrás. Santificação não evolui, a salvação parece que para, não avança. Hoje é noite de você avançar e permitir: Espírito Santo, muda o que há de errado em mim, Espírito Santo. Que essa pregação não gere só uma emoção passageira em mim, mas que gere mudança, como esse irmão que teve que confessar pecados e se redimir e buscar lá atrás as suas ofensas com a pessoa. Que a pregação lhe rasgue nessa noite. Seja santificado em nome de Jesus. E se você está tendo uma vida triste, sem esperança: pastor, é tão difícil, tantas coisas acontecendo na minha vida, tantas coisas, portas fechando na minha cara. Lembre-se que um dia o nosso Jesus vai voltar. Essa é a esperança de todo crente. Todo crente lavado no Senhor Jesus entende que, embora essas lutas do dia a dia sejam fortes, gerem dor e sofrimento em nós, haverá um tempo em que o meu Jesus vai voltar e Ele vai enxugar do meu olho toda lágrima derramada nas madrugadas. Todo sentimento de solidão, toda apatia, toda frustração será dissipada, porque viveremos eternamente com Jesus, comeremos na mesa com Ele, andaremos com Ele lado a lado e o veremos face a face. Essa tem que ser a esperança de todo cristão, entendendo que nós, em breve, seremos glorificados com Ele nas alturas. Amém?